Olá, tudo bem? Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre estresse. É um dos primeiros vídeos que eu estou fazendo no canal, de um formato de conversa, de consultoria, de aula. Conforme eu atendo meus clientes também, é a mesma forma que eu vou fazer aqui, só que de forma gratuita, disponibilizando conhecimento e coisas que eu tenho pensado que eu acho que são úteis, tá? Essa é a grande ideia. E hoje eu queria falar sobre. Eu vou seguir sempre esse formato aqui, tá? Compartilhando minha tela e a gente vai rabiscar algumas ideias. E hoje eu quero falar sobre estresse. Eu fiz uma newsletter falando sobre isso, quem quiser ler, só que ela está em inglês ainda, depois eu vou traduzir ela para português, e a partir de agora essas newsletters vão ser em português. E a primeira ideia que eu queria falar com você primeiro me colocando aqui como vulnerável, que eu já sofri muito com isso, que é o seguinte ciclo, tá? Vou anotar esse ciclo aqui, que é basicamente o seguinte: me desafio, ou a vida me desafia, então surge um desafio, uma prova, um problema para resolver grande pra caramba. Isso me tira da zona de conforto, então tira da zona de conforto, é, tira da zona de conforto e me energiza, certo? E energiza. Aí, depois disso, eu acabo drenado de energia, porque, cara, sair da zona de conforto, já diz o nome, não é confortável, é difícil, então gasta energia. Aí, ao invés de notar isso e criar um processo de recuperação, de regeneração, para eu poder estar inteiro de novo, eu não identifico, meus limites, aí eu passo dos limites e burnout. E aí, cara, daí daqui para baixo é só coisa horrível. Então, assim, daqui para baixo mecanismos de defesa, que é comer pra caramba, e uma série de problemas aí que muita gente está passando e que não consegue atrelar isso ao estresse. Então, é mais ou menos esse processo aqui, ó. Me desafio, tira da zona de conforto e energiza, depois se drena, não identifica os limites. É... Vamos só arrumar aqui. Não identifica os limites, passa dos limites, burnout, mecanismo de defesa, aí depois ainda continua, se culpa, aí aumenta mais ainda o processo e depois volta aqui para esse, para esse ponto de novo do meu desafio. Então, assim, esse é o problema. Se você está vivendo algo parecido também, sinto muito, mas a ideia desse vídeo é te dar uma outra perspectiva sobre o estresse e a gente trocar uma ideia sobre isso, tá? Vamos direto aqui ao assunto. Então, primeira coisa é que eu descobri um doutor chamado Hans Seal, eu não sei se é assim que pronuncia, depois eu posso deixar aí nos comentários, que lá em 1930 ele escreveu sobre a ideia de dois tipos de estresse, o eustress e o distress. Então, o eustress é o estresse positivo, é um desafio no trabalho, alguma coisa que você se colocou, que você também recebeu, mas que você abraçou, e isso te faz crescer. Então, esse é um primeiro tipo de estresse. O distress é quando é too much, é muita coisa, você não consegue lidar, ou acontece alguma coisa ruim mesmo, tipo alguém morre da sua família, alguma coisa muito tensa, que te gera um sentimento de estresse que te machuca, que ele não tá te fazendo crescer, ele tá te machucando. Então, cara, eu achei bem interessante essa ideia. Eu comento isso lá na newsletter e ele fala que existem três pontos de que acontece o estresse. A primeira parte é a parte do alarme. Então, é a parte que você começa a ter o primeiro pico de resposta ao estresse. Aí depois, se você não observa e trabalha isso, ele entra na parte de resistência, e tem algumas pessoas que são mais resistentes, né, resilientes, que a gente fala, e ela consegue aguentar mais esse estresse. Mas a ideia é você aguentar esse estresse e depois você se recuperar. Só que o problema é se continua. Aí você entra no terceiro estágio de resposta ao estresse, que é a exaustão, que é justamente esse processo aqui que eu acabei de comentar, que eu vivi por muito tempo. Eu estou aprendendo ainda, mas hoje em dia eu consigo lidar melhor até do que antes. Por isso que eu estou compartilhando com vocês aqui. E aí, o que surge para mim é o seguinte, cara, a gente precisa do estresse. Eu acho que essa aqui é o grande aprendizado, porque o estresse ele é tipo você tá, a sua vida aqui tá normal, ó, em linha reta, beleza. Aí o estresse ele é tipo um tum, ele dá um up, ele sobe porque ele te faz sair da zona de conforto. Então, o estresse nesse ponto aqui, ele é bom.
O problema é que a gente precisa ter uma forma de, depois de descansar, de recuperar, para depois você ter um outro pico de estresse de novo que vai te fazendo crescer ao longo do tempo, entendeu? Então aqui você, pum, tem um up, aí relaxa, recupera, aí pum, tem um up, que é assim que todos os atletas de elite fazem para alcançar uma nova performance e tal. Então isso daqui é o que todo atleta, corredor de maratona e tal, eles fazem. Então, você está na vida normal, segurando aquele tipo de peso, aí você tem um estresse. Aí você recupera, cuida da recuperação, bum, mais um pico de estresse. Aí você vai se adaptando a novos patamares de crescimento, entendeu? O desafio é que é aí que vem a minha questão. Todo mundo no Instagram e tal fala, você tem que sair da zona de conforto. Beleza, concordo, porque é o estresse, basicamente. Você tem que entrar numa zona de estresse para você poder crescer. Beleza. Agora, a pergunta que eu faço, que eu acredito que milhões de brasileiros não tenham isso, é a seguinte: como você se recupera do estresse? Porque essa que é a pergunta fundamental, que ninguém está falando, entendeu? Porque, beleza, todo mundo fala, você tem que sair da zona de conforto. Mas a minha pergunta para você é: você tem zona de conforto? Qual, qual a sua zona de conforto? Porque assim, se você não tem zona de conforto, você não vai durar muito. Você vai ter burnout, você vai cair, depois que você cai, tudo dá errado. Você não tem mais energia para trabalhar, sua vida é uma bosta, você sai de projetos, é uma vida desagradável e não te leva para o crescimento no longo prazo, entendeu? Então, essas duas perguntinhas aqui, como você se recupera do estresse e qual a sua zona de conforto, elas parecem ser bem chaves, assim, entendeu? Não para você ser preguiçoso, mas para você descansar, para você estar inteiro no dia seguinte. E também para aproveitar a vida, né? Porque a gente não nasceu só para trabalhar o tempo inteiro. Você trabalha para depois você ter momentos de prazer, de satisfação, para que tudo vale a pena, entendeu? Então, essas são algumas perguntas que eu fiz. E aí eu descobri esse processo aqui que eu demonstrei. Peraí, deixa eu tirar esses post-its daqui. Esse processo aqui que eu mostrei, do normal, pico de estresse e tal, eles chamam de Stress Recovery Adaptation Cycle. Na verdade, tem vários nomes isso aqui, tá? Mas enfim, mas esse aqui é o nome que eu encontrei. Eles chamam de Stress Recovery Adaptation Cycle, que é basicamente isso que eu falei. Então, a linha reta é a sua capacidade, vamos chamar de capacidade, que é melhor. Capacidade atual. Aqui está a sua capacidade atual. Aí aqui, nesse ponto, você tem um ponto de estresse. Ponto de estresse. Aí, para você se recuperar, para você fazer esse up aqui, você precisa ter um momento de recuperação barra descanso. Recuperação, descanso. Daí depois você tem um novo pico de estresse. Novo estresse. E aqui novo estresse e também a gente pode falar que essa curva aqui, ó, é a curva da adaptação. Então, esse é o segredo que eu acho que é bem poderoso da gente pensar sobre o estresse. Mas aí a pergunta aqui é como você se recupera do estresse e qual é a sua zona de conforto, porque sem isso não dá, entendeu? E agora eu vou te dar algumas dicas para prescrições mesmo, como se fosse um médico aqui, de ideias, basicamente, do que você pode fazer para se recuperar do estresse, tá? Então eu vou listar aqui do lado, ó. Vamos lá. Vou listar aqui do lado. Então vamos começar aqui, tá? Vou ir listando e a gente vai conversando. Então, ó, primeiro, meditação. Depois, hobbies. Depois, tempo com pessoas que ama. Com pessoas que ama. Depois, terapia. Cara, tem muito, tá? Depois, escrita é outra. Depois, exercício, que é outra. Tem que ser uma coisa que você goste, né? Depois, dieta e água, e tomar água. Dieta e tomar água. Yoga. Depois, exercícios de respiração.
que é uma outra coisa que é muito louca, que a gente pode falar disso só em outro momento. A gente pode falar aqui sono, outra coisa. Depois, gestão do tempo e projetos, que é uma outra coisa, que é você se organizar, porque isso dá uma sensação de conforto, de conseguir entender o que está acontecendo na vida e tal. Tempo na natureza, tempo na natureza. Cara, tem muita coisa. Criar arte e consumir arte, filme bom, museu, qualquer coisa nesse sentido. Sair do digital, outra coisa, ficar off de tudo, e isso dá uma reconectada internamente com as coisas que realmente importam. Passar tempo sozinho, outra coisa. Cara, daí vai indo. Viagem, bate e volta, que é fazer uma viagenzinha de final de semana bem curtinha, barata, mas que pode valer a pena. E assim vai, cada um vai encontrar o seu, aprender algo novo, divertido, aprender algo novo, divertido. E assim vai, entendeu? Então aí você vai descobrir o seu e você vai ter que experimentar para descobrir o que que funciona para você. Mas é basicamente isso. Então, assim, eu acho que tá todo mundo falando de sair da zona de conforto, lá, 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 só que ninguém fala do principal, que é, beleza, tudo bem que eu tenho que sair da zona de conforto. Agora, como que eu faço para me recuperar para que eu possa continuar alcançando novos patamares de crescimento. Essa é a reflexão aí, a grande ideia que eu queria te passar nesse vídeo e comenta, fala o que que você acha, questionamentos, contra-argumentos, eu quero aprender com você também. Espero que tenha servido, mas me fala se serviu e compartilha com algum amigo que você acha que pode ser útil ver esse vídeo também. Beleza? Abraço, até a próxima.